gente, tudo bem? Boa noite. Então, eu vim falar sobre administração de tempo e eficiência em projetos. Assim que vocês entraram, né? Tipo, a gente tinha muita coisa para fazer, já veio com coordenação, já veio com coisas para fazer internas também, participando de projetos. Então, a gente entende que às vezes a gente fica tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Então, a ideia dessa capacitação é dar algumas dicas e coisas que eu faço particularmente. Eu até dei uma pesquisada, mas eu achei muita coisa que eu acho que tipo, já está meio batido. Então, eu vim falar exatamente de tudo que eu ouvi na internet, o que eu faço, mas também lembrar que é para vocês adaptarem para a realidade de vocês, né? Mas vamos lá começar. A ideia é, primeiramente, a gente falar, né, sobre a questão da otimização do tempo. Depois eu vou falar sobre como é coordenar um projeto, assim, com algumas dicas, algumas coisinhas. E depois, por último, eu vou falar sobre a execução de projetos, o que a gente faz quando a gente está participando e não está coordenando. Vamos lá. Primeira coisa, né, o planejamento. Eu até estava pensando em apresentar o Notion que eu tinha feito para me organizar, só que eu não sei se vai dar certo com esse negócio de guia, mas vocês querem que eu faça isso ou não? Porque qualquer coisa eu posso só explicar falando. Gente? Amiga, acho que só você falar tá de boa. Tá. Basicamente, o que eu faço é formar o Notion como se fosse um calendário, só que ao mesmo tempo com aquelas guiazinhas. E aí eu vou fazendo as categorias de quais são as matérias. E aí eu pego, tipo, 1-2 horas do meu... antes de começar o semestre, quando os professores começam a enviar os textos, e eu organizo eles lá. Aí você fala, meu Deus, que trabalho gigante. Só que eu juro pra vocês que toda vez que eu faço isso, é o semestre que eu leio mais. Nos semestres que eu não fiz, eu lia menos. Porque às vezes eu tinha tanta preguiça de entrar no Classroom, de ver a ementa e achar o texto, e ele já ficava tudo bonitinho, e isso me facilitou muito. Mas assim, também é uma coisa, né, que vai depender de cada pessoa, de ter paciência para fazer, mas eu acho que vale a pena. E se você não conseguir fazer isso tudo, de colocar texto por texto, só colocar, tipo, ler texto de tal matéria, fazer não sei o quê. Lembrar o quanto escrever e ter, tipo, o checkzinho vai te ajudar a realmente fazer aquilo. Todas as vezes que eu escrevo, seja no papel, seja no Notion, eu realmente faço mais do que quando eu não faço isso. E aí, outra coisa que muita gente fala também em relação a se planejar é de fazer o método Pomodoro, que eu imagino que vocês já tenham ouvido. E às vezes eu consigo, às vezes não. Só que uma das vezes que eu mais consegui fazer é com um aplicativo que se chama Forest. Vocês conhecem? Sim. Ah, então perfeito. Porque o que eu fazia era, eu falava assim, não, vou fazer o Pomodoro. Aí ligava lá o negócio. Só que meu celular ali na disponibilidade, daqui a pouco eu tava no TikTok, no Instagram, e aí eu não fazia droga nenhuma do que eu tinha pensado inicialmente. Então, tipo, não funcionava, né? Tipo, não dava certo. Só que quando o celular tá com esse bloqueiozinho, que é a arvorezinha, te impedindo de entrar, eu tinha pena da árvore. E eu ficava, caraca, coitada da árvore. E aí, então, isso me mantinha mais um pouquinho, tipo, fazendo as coisas. Então, acabava me ajudando. Outra coisa que também depende de cada pessoa, porque tem gente que só consegue trabalhar, produzir, estudar no silêncio, tipo, absoluto, é playlist de foco. A única que me ajuda, eu já tentei várias, é a Deep Focus do Spotify. As do YouTube me desconcentram, e essa eu acho que é que realmente é um instrumental que, tipo assim, você não fica cantando, você não fica fazendo e eu acho ela muito útil e muito maravilhosa. E por último, é uma coisa que eu não vejo quase ninguém falando, ou tipo, que eu acho menos falado, que é a questão dos óleos essenciais. Tem um óleo essencial de limão, eu acho que ele custa 30 ou 40 reais, acho que é 30. Ele é um frasquinho assim, você pinga uma gotinha, literalmente, esfrega na mão, cheira, e, cara, é impressionante como você fica focado naquilo que você tá fazendo. Tipo, serve pra literalmente qualquer coisa. Tem até uma história de uma vez que eu tava com um amigo, estava na cantareira, e aí eu tinha esse óleo, e aí eu falei, cara, duvido você adivinhar pra que serve esse óleo. Eu pinguei na mão dele, ele esfregou, né, cheirou, e ele falou, caraca, eu tô focadão. Aí foi muito engraçado, porque ele não fazia ideia, né? Então, realmente, não é só psicológico, né? Realmente tem um efeito e, às vezes, acaba ajudando muito. Ainda mais quando a gente tá com muita demanda, com a questão da faculdade, junto com a Argos e junto com outras coisas que a gente possa ter também. Alguém já usou óleo essencial aqui? Eu uso floral de bar. Não é óleo essencial, mas me ajuda bastante também. 25, não, foi 35. 35 reais um frasquinho, pingo 4 gotinhas embaixo da minha língua 3 vezes ao dia e me ajuda bastante, eu uso para estresse.
Floral Gente, eu tem tô pra várias chocada. Eu não coisas. sabia dessa cultura. Você não sabia? Floral tem pra tudo que você imaginar tem. Tudo mesmo. Pra libido, tem pra TPM, tem pra pet. Sim. Não, isso é verdade. Tanto o floral quanto o óleo essencial, eles são muito úteis. Eu também uso um de tangerina, que ele é pra felicidade. Às vezes eu uso antes de ir pro rolê, gente. Eu fico mais feliz do que vocês possam imaginar, porque ele é óleo tipo meio da alegria, assim. E às vezes eu fico assim. E também me ajudou muito quando eu tava em crise depressiva, por mais que não foi a única coisa. Eu fazia psicóloga e várias outras coisas, eu ainda faço, né? Mas, tipo assim, ajudou muito também. Tem um que é digestivo, eu tenho uma doença intestinal autoimune, então, tipo, ajuda muito. Assim, usem e abusem. É muito bom, às vezes tem umas misturinhas e podem ajudar a gente de uma forma mais natural, sem a gente ter que prejudicar muito o nosso organismo, porque às vezes remédio, tipo, a não ser que seja, né, extremamente útil, ele pode prejudicar, né, o fígado, os rins, porque é uma coisa muito forte, então pode ser uma alternativa mais tranquila. E aqui, esse para mim é um dos pontos mais importantes de toda essa capacitação. Porque o que acontece? Eu posso vir aqui e falar várias coisas. Gente, fazer exercício é bom pra foco. Gente, comer bem é bom pra foco. Tipo, obviamente essas coisas são, e é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, é uma coisa que eu tento manter na minha vida. Só que tem vezes que a pessoa não tem condições de, tipo assim, de malhar. Sai de casa, sei lá que horas da manhã, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar de casa. E, tipo assim, simplesmente não cabe nessa rotina. Então, assim, uma coisa que eu tinha muita dificuldade quando eu entrei na faculdade era falar, tipo, cara, eu não vou, sei lá, ir nessa aula porque eu tenho que estudar, ou eu não vou ler esse texto porque eu tenho que, sei lá, trabalhar. Eu sempre me sentia mal, eu sempre queria fazer tudo, eu sempre achava que eu ia ser a super-heroína, que ia conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e a realidade é que eu não sou essa super-heroína, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, e toda vez que eu tento é pior do que quando eu priorizo as minhas coisas. Então, a gente fala muito disso, né? Tem vários vídeos motivacionais de, tipo, sei lá, priorize as coisas, mas é sério, por favor. Tipo assim, eu atualmente tô aqui na Argos, eu tô na Atlética, eu faço faculdade em outra língua, né? O que é um surto cada dia, as provas, eu tenho vontade de chorar. E eu também trabalho como professora de inglês e espanhol. E português, que espanhol. Então, se eu não conseguir fazer essa priorização, eu literalmente não faço nada. Tipo, não tem condições de eu viver. Então, realmente é uma coisa que eu falo com todo o meu carinho e amor. E se vocês estiverem precisando, tipo, de ajuda para priorizar, tipo assim, tô fazendo tal matéria e eu não sei exatamente qual é a parte importante, podem me mandar mensagem. Se eu já tiver feito a matéria, eu vou falar o que eu achei importante, o que eu aprendi, o que eu acho bom focar. Aqui na Argos é a mesma coisa. Tá num projeto, só que a demanda foi muito grande, não tá conseguindo conciliar. Pode mandar mensagem, tanto para mim quanto para Dara, quanto no grupo, e a gente também vai tentar ajudar e vai tentar, tipo, dar uma maneira, né, de conciliar as coisas. A gente tá aqui para isso. Outra coisa é aproveitar a rede de apoio e os recursos que a UF-Argos oferecem. Acabou que eu comecei a falar um pouco disso antes, né, da questão da rede de apoio, da gente estar aqui. Não só a gente, como o GP, como as pessoas dos outros núcleos, a vice-presidência, tá todo mundo aqui por todo mundo. A gente é uma grande família Argos. Mas também tem outras coisas importantes, porque às vezes a gente está, sei lá, precisando muito de um estágio para pagar conta ou só porque a gente quer ter essa profissionalização. Então, tem vários cursos na Atuar, tanto as capacitações que a gente faz, igual capacitações não, os projetos que a gente faz, como a questão do Excel, tem Power BI lá e tem várias outras coisas. Se tem coisas específicas que vocês têm vontade de aprender e que não está lá nos cursos da Atuar, a gente também pode levar de tema para capacitação. Então, assim, aproveitem esse momento, porque, assim, vocês não vão estar aqui na Argos para sempre, então aproveitem enquanto vocês estão aqui, conseguirem fazer valer, mas, claro, também lembrando dos limites, né, do próprio corpo e não querer fazer 5 cursos ao mesmo tempo, enquanto planta bananeira e faz mais sei lá o quê, tipo, ter um equilíbrio nisso. O espaço foi mais em relação ao UF. Se a sua casa é barulhenta, se é difícil de estudar, se você mora longe e, tipo assim, esse deslocamento acaba te prejudicando, você chega muito cansado, porque você passa lá 1h30 dentro do ônibus para chegar no Rio. Usa a biblioteca da UF, usa, sei lá, o gramado, combina com o pessoal de fazer um grupo de estudo para vocês se ajudarem. Ou até mesmo em casa, liga todo mundo no Meet. Nossa, na pandemia eu fazia muito isso, eu não sei se vocês estão bem. Que era ligar para as minhas amigas no Meet, cada uma estudava no seu canto. Às vezes a gente levantava alguns pontos para ajudar, mas assim, só de estar todo mundo ali, dava aquela sensação de tipo, pô, se eu não estudar vai ficar muito feio, né? Então a gente enrolava menos e foi muito bom. Tipo, a gente estudava muito pro Passete, eu lembro muito disso. Vocês também faziam isso? Como é que vocês fazem essas coisas?
Na pandemia... Pode falar, pode falar. Tadinha. Eu tentei usar o Forest, mas também não deu muito certo porque eu nunca entrava no aplicativo e às vezes, tipo assim, eu entrava no aplicativo, só que a minha concentração ia para outro lugar. E aí ficava rodando como se eu tivesse realmente produzido alguma coisa naquele tempo definido lá no Forest. Eu não pego no celular, eu só me desconcentro. Talvez eu vá aderir a esse óleo essencial. Você usa pra quê? Excelente. Na pandemia, a gente tinha um grupo no Discord, né? Aí, tipo, todo mundo ficava estudando. Aí, tipo, quando meio que eu parava de estudar, eu olhava o pessoal estudando. Aí eu lembrava, pô, verdade, tem que estudar. Aí eu voltava, sabe, pro foco. Então, aí eu deixava, tipo, no celular mesmo, porque assim eu também evitava de mexer no celular, porque se eu mexesse, todo mundo ia ver que eu tava mexendo. Aí eu tava, tipo, pô, eles vão me julgar. Aí eu não mexia também. Cara, às vezes o julgamento do medo dos outros estarem, caraca, marcou pra estudar e tá no celular, é mais pesado do que qualquer outra coisa. Mas assim, gente, tem que adaptar pra realidade. Tipo assim, no caso do Forest não funcionou, então vê outra forma. Às vezes de ir com o próprio máximo que você consegue concentrar. Tipo, tô lendo um texto. Li 5 páginas, estou cansada. Para 5 minutinhos e volta. Tipo assim, não precisa também ter um cronômetro necessariamente. E de acordo com como você consegue. E também não se culpar e se martirizar quando você não consegue. Porque senão você vai acabar fazendo menos. Porque tem hora que eu falo, caraca, eu tenho que ler, sei lá, 3 textos para essa matéria, fazer isso e aquilo. Se eu penso em tudo que eu tenho que fazer, eu falo, não vou fazer nada, porque, tipo assim, eu nunca vou terminar. Só que se eu falo, caraca, eu tenho que ler esse texto aqui, que é a coisa mais importante que eu tenho que fazer agora. E eu leio aquele texto, pelo menos eu fiz alguma coisa, né? Que se eu ficasse na cama triste, eu não teria feito. Eu sei que é difícil, tipo, eu entendo, eu tenho muita dificuldade de foco, tudo indica que eu tenho TDA, então, tipo assim, pra mim é muito difícil. Quando eu faço hiperfoco em coisas aleatórias, tipo, passar 3 horas no TikTok, então, assim, eu entendo que é tenebroso, eu entendo de verdade. Outra coisa é que tanto a Argos não, a Argos, a UF um pouco menos, tem a questão da compreensão. Claro que tem muitos professores compreensivos na UF, mas tem uns outros que acham que a realidade deles é a realidade de todo mundo, e isso é um pouco incômodo, né? Mas assim, a Argos, realmente a gente, GP nesse sentido, funciona muito, e a gente também, por ter sido criado nessa cultura da Argos, a gente entende muito essas questões de quando uma pessoa não pode fazer alguma coisa por um motivo. A gente respeita muito o fim de semana, os feriados, o horário comercial, só se for uma questão de que ninguém pode no horário comercial, e aí a gente acaba usando o outro. Mas assim, em geral, a gente vai compreender, não tenham medo, vergonha de falar que não está conseguindo. Várias vezes eu precisei enviar mensagem, até quando era a Mari e o João, tipo, na análise de dados de processo seletivo, teve uma vez que eu atrasei uma coisa, eu tive que mandar mensagem, falar, olha só, gente, eu não vou conseguir entregar no prazo, aconteceu isso e aquilo, e eles, não, fica tranquilo, que é isso, show, entrega nesse outro dia, e aí deu tudo certo, então, assim, isso também ajuda muito, porque a gente entende que as nossas vidas são complexas, e essa compreensão também entra nessas demandas flexíveis, né, que as demandas podem mudar, tanto em questão de tempo, tanto em questão de que você se achar incapaz de fazer aquilo. Tipo assim, monte esses gráficos aqui. Aí você abre ali nas planilhas, no Excel, e fala, meu Deus, eu não tenho ideia. E aí a gente pode tanto auxiliar, quanto ver outra pessoa para fazer, enquanto a pessoa ajudando, né, a gente também. Ai, meu Deus. Acho que travou, peraí. Tá. Eu amo esse ponto. Eu já passei estressada uma semana inteira sem sair de casa. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas era porque eu tinha tanta coisa pra fazer que eu achava que ficar dentro de casa ia fazer eu fazer. Só que chegava um ponto que eu tava exausta e eu só dormia e aí eu não produzia nada e nada acontecia e, tipo, só foi inútil. Saia de casa, tome um ar. Assim, eu sei que a gente vai sempre pra faculdade, mas sei lá, saia da faculdade e tente, sei lá, pegar um ar antes de ir para casa. Se você tiver condição e tempo de fazer exercícios físicos, faça, tipo assim, viva, vai em festas, vai em chopada, sei lá. Sério, gente, viva. Porque às vezes a gente fica tão neurótico, eu falo isso muito por mim, porque eu sou um pouco assim, que a gente acaba deixando de viver. Mas vale a pena. Pensa assim, às vezes, você, sei lá, ia chegar 10 horas da noite e você não ia estudar. Se 10 horas da noite você for para um rolê,
você não ia estudar de qualquer forma, sabe? Então, sei lá, tipo, eu sei que parece dica de maluco, mas eu juro que funciona e isso ajudou muito minha saúde mental. Eu lembrar que eu preciso e posso sair de casa e rolezar e aproveitar tudo e não só ficar, tipo, assim. Porque isso também é saúde mental, né? Tipo, sair. Gente, como é que tá indo até agora? Tipo, ainda tem coisa, mas só pra saber como é que tá indo, se tá sendo útil, se vocês estão aproveitando, se vocês querem acrescentar alguma coisa. Sim, tá indo muito bem. Amiga, tá indo tudo certo. Tá arrasando. Show. Que bom, que bom. Eu estava nervosa, mas que bom que tá dando tudo certo. Mas vamos lá. Vou dar algumas dicas de coordenação com alguns exemplos para vocês, né, verem que isso realmente, tipo, acontece, né? O primeiro, faça um bom planejamento, mas esteja preparado para mudá-lo se necessário. O que acontece? Às vezes a gente planeja tudo lindo, perfeito. A gente pensa, caraca, planejamento de milhões, isso aqui vai ser perfeito. E aí na primeira semana começa a dar errado. Então, tipo assim, igual nessa análise de dados, por exemplo, eu decidi fazer o planejamento só depois da primeira reunião. Isso foi uma decisão minha, porque eu sei que às vezes a gente faz o planejamento antes da primeira reunião, e na primeira reunião muda absolutamente tudo que a gente tinha pensado. Não necessariamente vocês precisam fazer isso, tá, gente? Eu só tô dando a minha experiência, né, o que aconteceu comigo. E foi muito bom, porque a partir da primeira reunião e a partir dos primeiros dados, eu consegui ter uma ideia melhor de para onde eu queria guiar a análise. Então, a nossa segunda reunião já foi super produtiva e já tá tudo mais ou menos encaminhado. Então, assim, tanto você pode deixar para fazer o planejamento numa hora mais assertiva, para você evitar ter que mudá-lo, tanto você pode fazer, mas assim, saber que aquilo é um protótipo. A qualquer momento você pode ter que mudar aquilo para depois chegar na versão final. E, tipo, isso não ser algo frustrante, sabe? Só ser algo, tipo, que acontece. Planejou, mudou e tá tudo certo. Da próxima vez você provavelmente vai saber fazer isso melhor e fazer um planejamento mais assertivo, mas isso leva tempo. Aprenda a delegar tarefas. Isso é muito, muito importante, porque às vezes a gente fica tanto com medo de, tipo assim, é porque se eu der muita coisa para fulano fazer, ele vai ficar sobrecarregado. Porque se eu fizer isso, isso e aquilo, eu dou conta. Gente, a gente não dá conta. E tá todo mundo aqui para trabalhar e tá todo mundo aqui para aprender. Então, assim, não tenha medo de delegar tarefas. Se você achar que é uma tarefa muito pesada, bota mais de uma pessoa para fazer. Então, assim, vai na fé que vai dar certo. Não bota tudo em cima. Eu tinha mania, a Dara já viu isso acontecendo. A gente tava lá na reunião de ADMFIN, aí falava assim, a gente tem que fazer isso. Eu posso fazer. Não tem que fazer isso. Não, eu posso fazer também. Tipo assim, aí quando chegava no final, às vezes a Mari olhava na minha cara, tipo, Iane, você já tá com 3 demandas. Ou a mesma Dara também já aconteceu, tipo, relaxou, deixa outra pessoa fazer. Então, assim, é uma coisa muito importante também. Outra coisa é a gente lembrar que uma boa coordenação não está ligada apenas aos resultados. O processo de coordenação, ele vai desde como você começou a primeira reunião até o final do projeto, né, a apresentação na RG. Só que todo esse processo, ele é coordenação, ele é saber entender os horários das pessoas e saber marcar bons horários, é fazer reuniões produtivas e não muito cansativas, é saber delegar tarefas, tudo isso é contado. Saber entender o trabalho em equipe. Então, às vezes, a gente fica tipo, eu tenho que fazer a coisa mais perfeita do mundo, e às vezes bota tudo em cima da gente, mas, gente, real, é tudo. Então, assim, relaxem, vão perguntando as coisas, vão fazendo aos poucos, eu tenho certeza que vocês vão arrasar, já estão arrasando. Esse ponto que eu falei, né, leva o trabalho em equipe, é basicamente o que eu tinha falado, né, a Argos é uma empresa, é uma família, a gente está aqui principalmente fazendo essa integração entre núcleos para todo mundo aprender. Então, uma pessoa que é de negociação vai fazer gráfico de ADMFIN, gente de ADMFIN vai fazer projeto, tá? Agora eu, a Maressa, a Maria e o Rafael num projeto que é projeto mesmo, por mais que seja de fluxo de caixa, ele é um projeto como os outros, só que um pouco mais ligado à área financeira. Mas tem vezes que há projetos, tipo assim, iguais mesmo, os que a gente tem na Argos, que são feitos por pessoas de outros núcleos. Então tá todo mundo aqui para aprender um pouco de tudo, mesmo sendo de um núcleo específico. E esses projetos que a gente faz juntos é com esse objetivo da gente se conhecer, da gente trabalhar em equipe, da gente aprender a entender o outro, então é muito importante. Outra coisa é ser presente. E ser presente, assim, claro que
dentro dos conformes, dos horários e tudo, mas está lá pelas pessoas, está sempre perguntando, está sempre atento, ir no grupo, perguntar se está tudo bem, se está tudo confirmado, se precisar trocar horário de reunião, entender que as pessoas têm, né, questões também. Então, acho que seria isso do ser presente. Busque ajuda e apoio que já fizeram, de pessoas que já fizeram isso antes, sim. Por favor, não tenham medo de perguntar, como eu já tinha falado. A gente está aqui, todos estão aqui, e a gente pode ajudar. E nesse processo também, de saber, tipo, ouvir, porque às vezes a gente tem, tipo, tanta certeza das coisas que a gente fica com aquilo, tipo, não, eu tenho que fazer isso. Só que realmente, tipo, tirar essa capa das nossas certezas, das nossas coisas, e tá lá preparado para ouvir e realmente entender a melhor forma. E claro que você pode, tipo, não concordar e debater, não é também pra pessoa virar, tipo, uma pessoa, tipo, que não tem opinião e ficar, tipo, claro, senhor. Não, é pra você, tipo, né, ouvir e também criticar se necessário. Tem várias coisas que eu entrei na Argos que eu discordava, inclusive já levei pra reunião e tudo. É pra ter senso crítico, mas também saber ouvir na hora que precisar ouvir. E por último, esteja preparado pra errar e às vezes errar feio. Gente, a gente nem sempre acerta, mas tem vezes que a gente erra, assim, num nível estratosférico. Eu considero que o meu processo de coordenação do Excel foi, assim, uma coisa tenebrosa. Não foi tão tenebrosa, eu provavelmente me cobro muito. Aconteceram várias coisas, e não só o meu interesse que levaram a isso. Mas, assim, eu fiquei super mal depois, e eu até pensei que eu ia conseguir coordenar ele de novo para, tipo assim, meio que compensar meu erro. Só que não fazia sentido, porque eu tinha várias outras coisas que eu ia ter que coordenar. Então, eu fico muito feliz da Dara estar coordenando o novo processo de Excel, a nova capacitação, né, que a gente está aprendendo sobre Excel. Mas é isso, às vezes a gente erra e a gente fica triste, a gente fica mal, e a gente quer consertar tudo, e a gente acha que no passo de mágica vai acontecer. Mas, gente, é isso, é aceitar que às vezes a gente vai errar muito feio, respirar fundo e entender que isso acontece e na próxima tentar evitar. É isso, normal, de verdade. Eu, tipo assim, cometi esse erro e hoje sou coordenadora de enfim, pra você ver que, tipo assim, desse ponto, vocês têm alguma observação? Podem falar, gente, fiquem à vontade. Amiga, só tem uma coisa a adicionar, né? Não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, não, acho que... agora eu tô te ouvindo, pode falar, amiga. Só tem uma coisa a adicionar, que assim, a gente às vezes acha que a gente errar é porque a gente falhou num geral e tal. Gente, as últimas 2 presidentes da Argos não passaram no processo seletivo de primeiro. Elas literalmente investiram quase 2 meses da vida delas num processo seletivo e não passaram. E viraram presidente da empresa. Então, assim, alguma coisa elas erraram ao longo do processo, né, para não terem sido aprovadas, e ainda assim, entendeu? E aqui na Argos, como, enfim, vocês sabem, a gente não tem essa cultura de falar fulaninho errou, e tal coisa é culpa de fulaninho. Gente, já teve erro, tipo assim, erro, sabe, inadmissível. Estratosférico. Estratosférico, que fez a gente tomar processo e hoje ninguém nem sabe quem que foi o consultor que errou isso. Sim, a gente nem consegue chegar em quem fez. O processo tá rolando até hoje, ninguém nem sabe quem cometeu o erro. Então, assim, cara, por exemplo, a Yane, ela tá contando, né, dessa experiência com o projeto Excel, mas por outro lado, simplesmente ela tá coordenando, assim, com maestria a análise de dados que ela tá fazendo, entendeu? Eu já trouxe aqui para nossa reunião um dado que é importantíssimo pra gente, que indica que a gente realmente precisa fazer um certo rebranding da nossa marca. Eu mesmo já cometi erro que, assim, foi responsável pra gente perder cliente. Entendeu?
E é isso, entendeu? A gente aprende com o nosso erro, a gente, né, evidentemente se previne para não acontecer de novo, a gente tomou as respectivas medidas imediatamente e seguiu o baile a partir daí, galera. Não vamos achar que porque a gente errou, acabou tudo e nada, cara. Vamos só ter em vista que qualquer erro que a gente cometer aqui, qualquer erro, literalmente, é uma oportunidade de aprendizado. E, enfim, eu vou passar para vocês, inclusive para a Yane, né, que estava falando do projeto Excel agora, uma coisa que o nosso maravilhoso João Taveira falou para mim quando eu estava desesperada, porque eu cometi um erro. Ele falou assim, é melhor você errar aqui do que você errar no estágio. Peraí, você tem um pouco. E é isso, gente. A gente está aqui para errar, acertar, aprender e... É isso. Amiga, sua capacitação foi maravilhosa. Falta só o último slidezinho e aí eu termino. Eu só queria, né, ver se alguém ia acrescentar alguma coisa, porque eu também queria falar da perspectiva da pessoa que está dentro do projeto. Mas é rapidinho. Já vou terminar, gente. Juro que não vai demorar. E eu com medo de que ia ficar pouco tempo, mas acabei falando muito. Vou só terminar aqui rapidinho. Então, vamos lá. Projetos, né? Quem está participando de um projeto, mas não está coordenando. Primeira coisa é o Drive, a gente está, né, fazendo essa reorganização dele, mas mesmo assim, ainda tem muita coisa útil, não só útil para o seu projeto, mas útil para a sua vida. Tem várias coisas lá que vocês podem usar de conhecimento mesmo. Não entendo nada de projetos, não tenho vontade de entrar em projetos. Lê um projeto antigo, vê como é que foi feito, entende a estrutura, perdão. Entende a estrutura dele, entende, tipo... como ele funciona, isso às vezes também te dá alguma forma de conhecimento. Pede para participar de um projeto de projetos, com certeza eles vão ver, né, onde pode te encaixar, mas com certeza você vai poder participar. Esse não tenha medo de perguntar, eu acabei falando no outro, mas também serve, né, gente? Perguntem, porque às vezes a gente fica, tipo, com aquela cara, tipo, sem entender nada, não pergunta, e depois fica mal perdido, mas pergunta. Pode a reunião já estar tendo 2 horas, vocês já estão cansados, mas você quer saber algo, não quer enrolar os outros. O que você pode fazer também é esperar terminar e perguntar no grupo, mas assim, não deixem de perguntar. Outra coisa que eu acho essencial é seja muito ativo. Porque assim, se você não for ativo dentro do projeto, eu já fiz projeto com pessoas que não eram ativas. E, gente, além de ser inconveniente, é inconveniente primeiro porque teve um projeto que eu fiz que não era só o coordenador que delegava, que as pessoas também meio que se voluntariavam para as demandas que tinham para fazer, quem tivesse facilidade em cada coisa ou quem quisesse aprender cada coisa. E aí, vamos supor que a gente tinha 5 demandas, e aí começou a coordenadora a falar, gente, quem pode fazer essa demanda 1? Aí alguém falou, eu, a outra, eu, não sei o quê. No final, só faltava uma demanda, já tinha gente com 2 demandas, tava todo mundo cheio de coisa para fazer, e a pessoa, gente, não levantou a mão, sendo que ela era a última sobrando. Ela teve que, literalmente, alguém falar, tipo assim, a coordenadora falar, olha só, fulana, você pode fazer isso? Sejam essa pessoa, pelo amor de Deus. Não deixe um negócio desse acontecer, fica um negócio feio, fica todo mundo desconfortável e dá a sensação de que a pessoa não se importa, sabe, com o projeto. Porque, assim, você tem que fazer alguma coisa dentro do projeto, não tem como você não fazer nada. Então, é isso, seja ativo, até para você aprender, porque se você também não fizer, você também não aprende, né? Você fica lá, tipo, só participei de seu projeto, o que eu aprendi com ele? Não sei. Aí você vai numa entrevista de estágio e te pergunta, conte de experiências profissionais que você teve. Aí o que você vai falar? Tipo, você não viveu, você não trabalhou em equipe, você não fez nada. Então, assim, isso é muito importante. E, assim, eu acho vocês todos muito ativos, então sou muito grata por esse núcleo lindo, mas é só um lembrete mesmo. Isso vai para outra questão, se coloca como disponível para executar tarefas, né? Vai tudo nessa mesma história. Use esse momento para ter novas ideias de projetos e capacitações. Gente, isso é essencial. Conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai usando o Drive, conforme a gente vai fazendo projeto, a gente vai percebendo erros. Use esse conhecimento dos erros e dos problemas para criar novos projetos, ou novas ideias, ou resoluções de problemas. Isso é o que mais acontece dentro de ADM Fin. Eu não sei em relação aos outros núcleos, mas isso é muito interessante, sério. Vários projetos vieram disso e recomendo muito. E último, lembre-se de respeitar e ouvir seu coordenador, mas caso ele faça algo que você discorde, não tenha medo de falar sobre isso com alguém da diretoria. Claro que eu tô falando aqui alguém da diretoria no caso de um erro gravíssimo que a pessoa não quis ouvir, mas a primeira coisa é falar com essa pessoa, falar, olha, eu não gostei da forma que você falou, olha, eu não gostei da forma que você fez isso. Caso a pessoa não vá
o diretor, né, do núcleo ou o coordenador, e depois, no caso, se precisar isso levar para mais longe, para GP e tal. Mas assim, eu só quis dizer que, tipo assim, ouvir e respeitar, mas com limites a forma que o coordenador também tem que se portar, né? Ele não é um Deus que tá ali iluminado, que não pode errar, e que vai falar tudo que tá certo. Então, acho que é isso, gente. Acho que eu coloquei só perguntas ou observações, se vocês quiserem falar algo, mas eu já vou fechar a apresentação. E obrigado pela atenção.